de número 8. Daniel, capítulo de número 8. Nós iremos ler os versículos de número 26 e 27. Daniel, capítulo 8, versículos de número 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Podeis assentar. Quando alguém aventura-se a escrever a biografia de um homem que marcou época no serviço a Deus, geralmente o biógrafo, sendo crente, explora apenas as atividades de natureza propriamente religiosas daquela pessoa de quem conta a história. Fala de quanto tempo aquele irmão orava, aquele pregador orava. Talvez fala de quantas vezes ele leu a Bíblia, de experiências profundas que ele teve, de momentos em que ele estava com os seus queridos e lhes compartilhava a palavra de Deus, das grandes multidões que vinham ouvi-lo e de sua pregação eloquente, bombástica, entusiástica. Mas todo biógrafo, antes de fazer uma biografia, ele tem um propósito. No caso deste biógrafo a quem me reportei, aquele que conta a vida de homens que marcaram época no serviço a Deus, ele quer mostrar o aspecto espiritual da vida destes homens, de como eles viviam a vida devocional, do que pregavam, do que ensinavam. Esses biógrafos, portanto, fazem uma seleção de cenas, de episódios da vida da pessoa, segundo um critério pré-definido. E assim faz todo historiador. Ninguém pense que há historiador que narre tudo o que aconteceu. Não. Todo historiador, sendo homem, ele tem valores, ele tem propósitos ao narrar uma história, ele tem algo que pretende destacar. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Por que não um só? Por que 4? Porque cada evangelista que escreveu um dos evangelhos teve por propósito apresentar um aspecto da pessoa de Jesus. Como nenhum deles poderia falar de tudo, porque cada um tinha uma cosmovisão, um propósito, como todo ser humano tem. Ninguém faz nada sem motivação, sem uma direção. Então a Bíblia entendeu, ou melhor, Deus entendeu que para a Bíblia melhor seriam 4 narradores. 4 narradores que por razões contextuais, circunstanciais, queriam ver aspectos diferentes da vida de Jesus. O que é inaceitável num historiador é que ele tente, em lugar de procurar ver cenas que confirmem um aspecto da vida de alguém, impor um sentido às coisas. O que não se tolera é que um historiador tenha a pretensão de narrar deturpadamente a realidade. Mas que ele, ao narrar, vai ser
não de modo pejorativo, mas de um certo modo ele será parcial, e isso é inquestionável. Ele vai ser parcial não no sentido de ocultar fatos propositadamente, mas no sentido de narrar fatos propositadamente. Aqueles que lhe interessarão para o fim que ele conta a história. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Ele apresentou Jesus como o rei, o descendente de Davi. Ele queria que os judeus entendessem que Jesus era o Messias. João escreveu aos gentios. Ele diz ser Jesus o Logos, expressão que todos os filósofos gregos conheciam. E pela cultura helênica, que era a cultura dos gregos difundida em todo o mundo, todos eram familiarizados com os termos da filosofia grega. O Logos era um termo utilizado por todo grande filósofo, significava a razão universal que dá ordem ao mundo, que organiza o universo. Jesus, disse João, é o Logos, é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lucas manifestou a Cristo como o homem ideal, e Marcos como o servo que sofre, que suporta aflição por amor de nós. Meus irmãos, o biógrafo dos avivalistas, o biógrafo de algum grande pregador, quer mostrá-lo como pregador, e por isso seleciona os episódios de sua vida que o revelam como tal. Mas eu quero dizer aqui uma coisa, que nós devemos nos lembrar que estes homens cuja vida é escrita, também trabalhavam, também consertavam a porta da casa que quebrava, também varriam o quintal. Nós vemos que a Bíblia só fala de Jesus a partir da sua idade adulta, apenas um episódio de sua infância, de sua adolescência é mencionado. Já se fala logo dele em idade adulta. Aí quem lê a Bíblia pensando que só aconteceu com Jesus o que está escrito, pensa em Jesus como aquele que sempre esteve pregando, sempre esteve curando, sempre esteve fazendo isso ou aquilo. Mas a Bíblia omitiu-lhe praticamente 30 anos de existência, porque esses 30 anos não interessavam ao escritor da Bíblia que queria falar de Jesus como Messias. Durante 30 anos, irmãos, Jesus não pregou, não. Jesus serrou madeira, Jesus ajudou a mãe a carregar o lixo, Jesus limpou a casa com os pais. Pense nisso, a Bíblia só fala de 3 anos da sua vida. O que a Bíblia quer falar é de Jesus como Messias, Jesus operando milagres e tal. Se ela omite praticamente os seus 30 anos para trás, é porque os 30 anos foram 30 anos de vida normal, de vida cotidiana. Muito embora não pecasse, Jesus trabalhava com o seu pai, fazia isso, fazia aquilo. Meus irmãos, as pessoas pensam, ao lerem biografias de homens santos de Deus, onde nelas só se trata de um aspecto de suas vidas, o aspecto da pregação, da oração, que estas pessoas não exerciam atividades manuais, não cuidavam da família, não faziam isso, não faziam aquilo, de modo que essas pessoas passam a ser aos nossos olhos anjos e não homens. Pessoas místicas que viviam numa dimensão totalmente superior à nossa. Parece-nos que eles são estranhos demais para nós. Pessoas especiais, era assim que acontecia na Idade Média. Na Idade Média, Tomás de Aquino dizia que os homens eram normalmente sociais, e que somente 2 não eram: os que desciam ao nível dos brutos, que eram
inconciliáveis com os outros, e os santos, que estavam acima da vida social. E ele falava que esses santos recebiam uma graça para serem assim, diferentes, alheios à vida normal. Inácio de Loyola, que se diz santo, mas foi um verdadeiro louco, perseguidor de protestantes, fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Ele leu um livro que agora está sendo até publicado em português sobre a vida dos santos. E ele começou a ficar meio assim, místico, começou a andar pelo mundo da lua. Dissociou-se de atividades convencionais e criou um sistema rígido de penitência, de esquisitices religiosas. Meus irmãos, nós às vezes temos a tendência de achar que nós não podemos fazer grandes coisas para Deus. Fazer grandes coisas para Deus é para aqueles que têm assim, já de nascença, uma sensibilidade para as coisas sobrenaturais. Nós pensamos que tem algumas pessoas que nascem assim, mesmo antes de ser crente, já com alguma coisa assim especial, com alguma transcendência, algum elemento de sensibilidade supranormal. Pensamos que são aqueles místicos, aqueles assim que não trabalham, não estudam, que vivem olhando para as estrelas, que esses aí é que podem ser usados por Deus em grandes coisas, terem profundas experiências com Deus, e aos demais, que trabalham e vêm à igreja, só resta dar um glória a Deus no culto, um aleluia, mas não esperam grandes coisas de Deus. As pessoas hoje dizem, eu queria tanto ter experiências profundas com Deus, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, meu estilo de vida não me permite aprofundar-se na vida com Deus. Meus irmãos, este pensamento é totalmente negado pela vida de Daniel. Eu não sei se vocês prestaram atenção ao que eu li aqui, mas eu vou ler novamente o versículo 27, veja aí, de Daniel 8. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. A visão foi tão poderosa, a experiência com Deus foi tão poderosa, que ele ficou fraco. Passou uns dias de cama, não pôde fazer nada. Ficou ali abalado, extasiado. Aí ele diz, então levantei-me e tratei do negócio do rei. Fui trabalhar, resolver as coisas do rei, da corte, do palácio. Ver como é que estava a contabilidade, como é que estavam as coisas. Aí depois ele diz, e me espantei-me acerca da visão. Aí ele volta de novo para a visão. Irmãos, por que é que a Bíblia diz que ele se levantou para tratar dos negócios dele? Para que dizer isso? Aqui diz que ele teve a visão, ficou enfermo alguns dias, e depois passou vários dias espantados com a visão. Por que é que entre a narração de que ele ficou enfraquecido e a afirmação de que ele ficou espantado, a Bíblia diz que ele tratou dos negócios? Por quê? Para mostrar que Daniel era uma pessoa como nós. Daniel era uma pessoa como nós. Trazendo para os nossos dias, Daniel também faria a sua declaração do imposto de renda. Daniel também faria uma faculdade. Daniel também estudaria num colégio. Daniel também trabalharia. Daniel também leria jornal de vez em quando. Mas este Daniel, irmãos, teve uma experiência tão profunda com Deus e tinha experiências tão profundas com Deus que faltavam-lhe as forças. Eu quero dizer uma coisa, você não precisa ir a um mosteiro, você não precisa de uma sensibilidade iluminadora para ser uma pessoa com profundas experiências com Deus, não. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode lavar a pia, pode lavar os pratos, pode varrer a casa, e de repente a vassoura pode cair da tua mão, e o céu se abrir sobre a tua cabeça. Aleluia! Meus irmãos, nós esperamos poucas coisas de Deus, porque nós achamos que as grandes coisas são para um tipo de pessoa, um modelo de pessoa, que nós não somos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite:
Deus fala é com Gideão, que está trabalhando na agricultura. Deus fala é com Pedro e André, que estão pescando. Deus fala, irmãos, é com Moisés, que está cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. Meus irmãos, o nosso Deus fala com pessoas comuns, se manifesta a pessoas comuns. Moisés não era alguém que estava num mosteiro, vestido de maneira talar, olhando assim para as estrelas, tipo um Francisco de Assis, não. Moisés estava cuidando de ovelha, correndo para lá e para cá, viu uma sarça ardente, subiu em cima do monte, e Deus lhe falou do meio do fogo. Gideão estava lá, irmão, no arado. Devia ser sol quente, o suor descendo pela testa, as mãos calejadas, empurrando a areia. E o anjo do Senhor falou com ele. Aleluia. Meus irmãos, nós vivemos na superficialidade, é porque nós queremos. O seu trabalho não lhe impede de ter experiências profundas com Deus, não. O seu estudo não lhe impede de ter profundas experiências com Deus, não. Não lhe impede. Você, se quiser, pode tomar as asas do Espírito, entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, ouvir a voz de Deus e narrar coisas maravilhosas que Deus fez na tua vida. Daniel, irmãos, teve a visão. Aí quem pensa assim, Daniel teve uma visão gloriosa dessa, ficou fraco, nunca mais foi trabalhar, foi viver pela fé, com certeza. Daniel não foi viver pela fé dos outros, não, irmãos. Que esse pessoal que diz que vai viver pela fé dos outros, que vão ter que sustentar ele, né? Daniel não foi viver pela fé, não, como dizem por aí, que não é viver pela fé coisa nenhuma. Daniel, irmão, se levantou e foi tratado de negócios. Ficou fraco vários dias, continuou espantado e não passou não. Aí alguém diz, pastor, ele ficou fraco vários dias, aí se levantou para ir atrás da papelada, para resolver o negócio do rei. Eu até admito que ele tenha tido uma experiência com Deus e depois tenha se levantado. Mas com certeza, depois que ele se levantou, foi tratado o negócio, passou. Ele se envolveu lá e tal com a contabilidade, aí ele esqueceu tudo. Esqueceu não. O texto diz, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei, me tratei do negócio do rei, e aí? Aí ele diz, espantei-me acerca da visão. Ele continuou, irmãos, maravilhado. Não passou não. Na hora que ele foi resolver os negócios, não passou não. Ele foi resolvendo lá os negócios e maravilhado, e maravilhado, e maravilhado. Aleluia. Alguém diz, pastor, mas eu não consigo não. Na hora que eu me envolvo com as coisas daqui, aí eu não consigo me ligar. Então, meu irmão, você nunca teve ligado não. Porque quem está ligado não vai ser impedido por isso não. Ora, um crente que está ligado com Deus, o diabo tenta atrapalhar e o crente passa por cima do diabo. Será que é o teu estudo que vai te atrapalhar? Que relacionamento frágil com Deus é esse? Que tu pega na caneta para fazer o dever, aí esquece tudo. Que relacionamento frágil com Deus é esse? Que tu vai varrer a casa, lavar a roupa e pronto, passou. Passou não! É lavando roupa e dando glória a Deus! Aleluia! É fazendo o dever de casa e de vez em quando parando, maravilhado, como Jesus é bom e maravilhoso! Aleluia! Aleluia! Chegou a hora, irmãos, da gente ser crente de verdade. Crente de verdade. Pare de se desculpar, dizer, eu não sou um crente profundo por causa disso, por causa daquilo, não. É porque você não quer, meu irmão.
Daniel era um homem que vivia na corte do rei, trabalhava na corte do rei. Daniel, irmãos, tinha atividades negociais, governamentais, contábeis, fiscais. Mas Daniel era o homem a quem o anjo do Senhor aparecia e dizia: ô Daniel, homem muito amado de Deus, homem muito amado de Deus. Aleluia! Aleluia! E as experiências de Daniel com Deus, irmãos, eram experiências de glória. Veja aí o versículo de número 18, veja ele narrando uma partezinha só da experiência dele. Ele diz: estando ele falando comigo, um varão vindo de Deus, caí com meu rosto em terra adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Daniel disse, ele começou a falar comigo e a glória desceu. Eu caí com o rosto em terra e fiquei lá mesmo, eu só consegui cair. Me levantar não consegui não, foi ele que me tocou e me levantou. Em Daniel 10, veja aí do 7 ao 10, é outra experiência que ele teve com Deus. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Meu irmão, pense nisso. Este aqui é o homem dos negócios. Este aqui é o homem que tratava dos negócios do rei. A experiência foi tão gloriosa que ele não conseguiu ficar de pé. Não restava força nenhuma nele. Ele disse que o homem suspendeu ele para ele ficar de pé. Ele se segurou pelo joelho e pela palma das mãos, igual uma criança engateando, porque não tinha força. Era a glória de Deus. Era a glória de Deus. Talvez você conheça João Wesley como um pregador metodista. Mas João Wesley escreveu um livro sobre medicina popular. Foi professor de línguas em Oxford. Esse João Wesley, irmãos, escreveu sobre física e fazia experiências físicas em casa. Talvez você tenha esquecido que Charles Finney era advogado e quando se converteu ainda estava exercendo a advocacia. Encontraram-no em casa de maneira tão extasiada que alguém disse: o que é que tu tem? O que é que tu tem? Ele disse: eu estou tão feliz que não sei se vou conseguir viver. Aleluia. Mude durante o auge do avivamento, depois ele até teve que deixar por causa do tempo que foi incompatível, mas no auge do avivamento ele ainda era um negociante, um comerciante, irmãos. Que é uma atividade que para muitos é incompatível com a de pregar o evangelho, de ser um pregador e tal. Pois ele era um comerciante e pregador do evangelho. Eis aqui, irmãos, um homem que teve uma experiência com Deus. Daniel. Nós costumamos pensar em Paulo como um homem assim de experiências profundas, mas você às vezes esquece o que a Bíblia diz sobre Paulo em Atos capítulo 18. Do versículo 2 ao 5, diz o seguinte, a palavra de Deus. Atos 18, do 2 ao 5. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Quer dizer, Paulo se ajuntou com Áquila e Priscila. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo era construtor de tendas. Ofício braçal, manual, fazendo tenda, costurando. Fazendo estaca. Mas foi este homem, irmãos, que abalou o mundo.
Aleluia. Aprendamos com Daniel. Aprendamos com Daniel. Daniel era um homem que, apesar de ter os negócios do rei para resolver, sempre lia a Bíblia. E mais, quando ele lia a Bíblia, Deus lhe falava em revelação. E quando Deus lhe falava em revelação, ele sentia comoção. E quando sentia comoção, ele descia a oração. Daniel era assim, ele lia, Deus falava com ele, ele se comovia e dobrava os joelhos. Nós falamos muito em orar antes de ler a Bíblia. Isso é bom, mas não é teste para a espiritualidade, não. Teste para a espiritualidade é se você ora depois que leu a Bíblia. Você pode orar antes de ler a Bíblia só para poder cumprir um ritual. Mas eu quero saber se ao ler a Bíblia lhe estimula a orar. Eu quero saber se você estava sem vontade de orar, aí começou a ler a Bíblia e disse, não, agora eu vou orar, porque está maravilhoso. Jesus falou comigo, falou ao meu coração. Daniel era assim, veja aí, em Daniel no capítulo 9, os versículos 2 e 3. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, pela Bíblia, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Daniel diz, eu li. Quando eu li, interpretei, eu entendi. Entendi que o tempo do cativeiro do povo de Israel seria de 70 anos. Quando eu entendi a revelação, eu comecei a buscar a Deus em oração, em rogos, em jejum, com cinza e com pano de saco, humilhado na presença de Deus. É o que aconteceu também com Abacuque. Em Abacuque 3:2, Abacuque diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aí ele ora, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele ouviu a palavra, ele temeu, e depois ele gritou, Senhor, aviva a tua obra. Depois que você lê a Bíblia, qual é a vontade que você tem? É de fechá-la? Qual é a vontade que você tem? É de ir para os seus afazeres e pronto? Ou depois que você lê, dá uma vontade de você buscar a Deus? Veja Daniel 10, 1-3. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Ele entendeu o que Deus queria falar. Aí veja o 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, eu não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Quando ele entendeu, ele caiu de joelho. Aqui diz que ele ficou triste. Mas depois que diz que ele ficou triste, diz que ele não quis comer manjar. E ao longo do texto vai se ver que ele orou. Hoje em dia o povo fica triste e fica lamentando na sua tristeza. Se você ficar triste, ore, meu irmão, vá orar. É a Bíblia que diz. Está alegre, cante louvores, está triste, tem remédio, meu irmão, ora! Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de Daniel, irmãos. Este homem tinha tanta sede de Deus, que quando Deus lhe falava, ele perdia a vontade de comer. Ele não programava o jejum, não, ele perdia a vontade de comer. Ele só queria saber de Deus, de Jesus. Daniel era um homem que vivia dentro da casa do rei, andava no palácio, dormia lá, estava lá dentro. Ele, para viver a vida espiritual que viveu, não precisou sair do palácio do rei, não, ficou lá dentro tinha ímpio lá, gente bebendo, zombando, se embriagando, ele estava lá.
Mas não fazia nada disso. Mesmo no meio daquele povo, ele era tão radical, que ele dizia, nem nos manjares do rei eu quero comer. Nem vou me embriagar, e nem a comida que ele come, eu quero comer legume e água. Teve um tempo que houve um decreto lá, nós sabemos disso, para ninguém orar, a ninguém senão ao rei. Daniel não quis nem saber, abriu a porta dele lá, a janela dele e orou. E quem quisesse ver, que visse. Daniel não fugia para ser crente não, ele era crente onde estava. Ele não era crente em mosteiro não, ele era crente, irmão, no meio da zombaria. Estão zombando, não tem problema, eu vou dobrar meu joelho aqui e vou orar. Não tem problema não, pode fazer o que quiser, eu vou orar. Ser quando não tem ninguém para criticar é muito fácil. Tem que ser crente recebendo crítica mesmo. Ser crente porque não tem ninguém para zombar é muito fácil. Eu quero ver ser crente sendo zombado. Ah, pastor, é tão difícil. Tem gente lá no meu trabalho que zomba de mim. Tem uns que me criticam. É desse jeito mesmo, meu irmão. Daniel era crente, era no meio do fogo. Sadraque, Mesaque e Abdênego também estavam lá no meio do palácio do rei. Uns foram para a fornalha de fogo, outros foram para a cova dos leões. Mas nem fogo venceu, nem leão venceu, nem homem venceu, porque aqueles ali eram crentes até debaixo d'água, até no fogo, até na cova dos leões. Hoje em dia o povo é assim, não vamos falar de Jesus não, porque senão vão zombar da gente, a gente tem que ter sabedoria. Esse negócio de sabedoria é desculpa para quem não quer fazer a obra de Deus. Não tem que ser com sabedoria, tem que ter isso aqui, peraí, com calma, não vamos falar agora, não sei o que mais lá. Meu irmão, abre essa boca! E fala de Jesus. Precisamos de crentes corajosos, irmãos. Crentes que não precisem pedir desculpa ou excusa para abrir a boca e dizer: Jesus é o Senhor. Ah, pastor, se eu disser que nós acreditamos que a mulher deve casar virgem, vão dar uma gargalhada, vão zombar, que diga. Diga, meu irmão. Uma vez eu estava dando aula e falando isso, que a pessoa deveria se manter casta para o casamento. Nunca deveria casar já tendo tido vida sexual, pelo menos esse é o modelo bíblico. Aí todo mundo começou a rir. Eu estava dizendo isso numa sala de aula e muita gente rindo e brincando. Aí teve um que me desafiou e disse: e você, professor? Eu disse: eu me casei do jeito que eu estou dizendo, que recomendo que vocês casem. Aí meus irmãos se calaram. É preciso que o crente tenha coragem. É preciso que o crente tenha coragem. Daniel viveu no meio da perseguição, da zombaria, do escárnio. Todos os seus colegas de trabalho foram contra ele na história da cova dos leões, irmãos. Todo mundo contra ele, pense nisso. Todos os seus colegas, exceto o rei que gostava dele, eram contra ele. Alguém diz: ah, pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho que me dá trabalho. Tem uma pessoa que me persegue. Só tem uma, meu irmão. No trabalho de Daniel, era todo mundo contra ele.
Havia um ditado muito usado na Idade Média, até a Idade Moderna, depois pararam de usar. Era o ditado, Antanásio contra o mundo. Tu queres ser um Antanásio contra o mundo? Quer dizer, tu quer enfrentar o mundo inteiro? Porque na época em que viveu Antanásio, Santo Antanásio, que foi um diácono da igreja, grande defensor da doutrina da Trindade, a igreja, à época, estava totalmente predisposta ao pensamento ariano, que negava a divindade de Jesus. Até o bispo de Roma, que depois veio a ser chamado de Papa, tinha assinado um documento se filiando ao pensamento de Ário, porque o imperador era simpático, o imperador romano, à causa ariana. E Antanásio foi desterrado, perseguido, politicamente pelo Império Romano, por causa que acreditava na Trindade. Aí alguém chegou para Antanásio e disse: Antanásio, volta atrás, porque é o mundo inteiro contra ti, é o mundo contra Antanásio. Aí Antanásio respondeu: pois então é Antanásio contra o mundo. Aleluia! Não importa se são 1.000, milhões, milhares, 10 milhões, trilhões, 4 trilhões contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Mas este Daniel, que estava na corte, que tratava dos negócios, e que tinha essas experiências profundas com Deus, que não comia as iguarias do rei, nem orava a outro Deus que não o Senhor. Este Daniel, que tratava das atividades cotidianas, e que buscava a Deus incessantemente em oração. Sabe por que ele teve experiências profundas com Deus? Porque ele estava cônscio de que se encontrava numa luta espiritual. Veja Daniel 10, do 12 ao 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui o anjo veio a ele em resposta, e o anjo diz: Daniel, desde o primeiro dia que tu começou a orar, eu já tinha me decidido a vir. Mas eu enfrentei o príncipe da Pérsia, o demônio que atua lá na Pérsia. E eu fiquei 21 dias pelejando com ele, porque ele não queria me deixar chegar até onde tu estás. Mas louvado seja Deus que Daniel não parou de orar no primeiro dia, irmãos. Continuou orando. Ele sabia que se a resposta não estava vindo é porque uma luta estava se travando. Ele estava orando, lutando em oração, lutando em oração. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, no trajeto do deserto, lutou contra um exército adversário, Moisés levantou as mãos e o povo começava a vencer a batalha. Quando as mãos dele cansavam, ele baixava as mãos, parava a intercessão, aí o povo de Israel começava a perder. Aí vieram 2 servos de Deus, seguraram aqui os braços de Moisés, um do lado, outro do outro, agora era 3, e o povo de Israel prevaleceu. Meu irmão, continua orando, porque o inimigo vai cair. Tu não tem experiências profundas com Deus, porque tu não reconhece o mundo de Deus. Tu vives segundo os homens, como diz Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Tens uma dificuldade, aí diz: é o fulano de tal que está criando essa dificuldade. E tu fica com raiva dele, em vez de lutar contra o diabo em oração. Tu fica vendo o homem, tu fica interpretando as coisas segundo os homens, não reconhece que há uma luta.
está totalmente ignorante à luta, interpreta tudo com a mente terrena, carnal. Meus irmãos, é preciso que nós vejamos o mundo invisível. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Aleluia. Adão caiu porque não atentou para essa luta. Quando o diabo apareceu a Eva, em vez de Eva lembrar-se das palavras de Deus a Adão e ver que aquele era um inimigo, ela foi cair na conversa do diabo. O diabo disse: olha, Deus disse isso, dizendo que era por causa disso. Não é por causa disso, não é por causa disso. Ele não quer que vocês sejam igual a ele. Ele disse que é porque vocês vão morrer, mas é porque vocês vão ficar igual a ele. O diabo quer desacreditar o caráter de Deus para nós, irmãos. Você ora, não vem resposta. O diabo diz: que Deus é esse teu? Cadê? Clamou, cadê? Continua orando, meu irmão. Continua orando. Continua orando, continua orando, continua orando. Adão e Eva desconfiaram do caráter de Deus e caíram. Mas depois apareceu um varão, irmãos, que o diabo não tragou. Foi Jó. Jó ficava só perdendo coisa. Perdeu bens, perdeu filho, perdeu a saúde. O diabo queria que Jó fizesse uma dessas duas coisas. Qualquer uma das duas estava bom. Ou que Jó dissesse que tudo aquilo ali estava acontecendo por causa do diabo, porque aí Jó ia confessar o poder do diabo e a impotência de Deus. Ou então queria que Jó blasfemasse de Deus. Ou que Jó dissesse: isso aqui é Deus que está me mandando, então vou blasfemar desse Deus que só está me enviando praga. Ele queria que ou Jó fizesse isso, ou então Jó dissesse: eu não vou blasfemar de Deus não, Deus é bom, mas é fraco, porque o diabo está fazendo tudo isso comigo. Olha o que é que o diabo está fazendo. O diabo é muito poderoso, o diabo está me destruindo. É assim que o mundo quer que nós façamos. O mundo diz: se o mal existe, de duas uma: ou Deus é o autor do mal, é quem envia esse mal, e ele é mau também, e logo blasfememos dele. Ou então Deus é bom e é impotente, o diabo é que prevalece. O diabo ficou lá, é agora que ele vai dizer: de duas uma: ou ele blasfema de Deus porque Deus lhe estava enviando o mal, ou ele vai dizer que eu estou fazendo tudo isso, aí vai confessar a minha força. Meus irmãos, Jó nem falou em diabo. Jó não queria saber de diabo não. Tem igreja aí que só quer saber de diabo. Tem uns que são peritos em diabo, sabe mais de diabo do que a Bíblia diz. Jó não queria mergulhar nas profundezas do diabo não. Jó sabia o seguinte: pode ser até o diabo, mas é Deus que está permitindo, a fonte é Deus. Eu não falo em diabo não. Tudo que me acontece na vida é por permissão de Deus, é Deus. Aí o diabo diz: então ele vai blasfemar, mas não blasfemou. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja! O nome do Senhor. A mulher de Jó, usada pelo diabo, disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó detectou o inimigo ali. Jó disse: mulher, tu fala como uma louca. Eu recebi do Senhor o bem, como não receberei também do Senhor o mal? E depois, irmãos, para o diabo estribuchar de raiva no inferno, Jó foi logo dizendo para o diabo saber que ele podia trazer coisa pior que não adiantava. Jó foi logo dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. E Deus virou o cativeiro de Jó.
e Deus deu-lhe tudo em dobro. Meu irmão, persevera, persevera, porque a fornalha de fogo não te queimará, o leão não te engolirá, porque a Deus na igreja. O nosso Deus é Jeová Jiré, é o Deus que provê, é a nossa bandeira, é o nosso castelo forte. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ainda que o inimigo venha como a torrente das águas, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia. Eu tinha mais, mas eu vou parar por aqui, irmãos, porque eu não estou com mais vontade de pregar, não estou com vontade de dar glória a Deus, de glorificar o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor. Deus é Deus, aleluia, 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 aleluia. Seja bendito o nome do Senhor, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Convida o irmão Cleito para vir à frente. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Como eu estava com saudade, irmão, desse glória a Deus aí do irmão Assis. Bem alto, aleluia.
acima do Senhor. E quem é rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia em Jesus. Quem é Deus? Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia em Jesus. Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos ter batismo hoje. A pessoa que vai ser batizada, quem vai batizar, pode vir logo aqui à frente. Aleluia, Deus é bom demais, irmão. É maravilhoso, aleluia. Aleluia. Ô lei boa essa lei dos crentes. Aleluia. Aleluia.